Hello. Solta a Xuxa, que hoje é meu. Hoje vai ter uma festa, bolo guaraná, muitos doces pra você, é o seu aniversário. Hoje é meu aniversário, gente. Parabéns, menina. Gente, manda mensagem pra mim de aniversário. Manda, vamos botar tudo aqui nos comentários. Parabéns, menina maravilhosa. Não precisa de maravilhosa. Se quiser, a gente não recusa, né? No aniversário dela, a Marina escolheu. Eu escolhi hoje. Hoje eu mandei. Ela Só hoje, escolheu. gente. É o único dia do ano da vida, tá? Escolhi. Eu fiquei muito feliz de botar esse livro no Panda, porque eu nunca, com exceção da pessoa que me indicou o livro, que eu não tenho mais contato, eu nunca mais conheci alguém que tivesse lido esse livro. Aí quem foi o pai? Aí foi Tatiana, mas pô, vamos lá? Eu li o quê? Pintacilgo, Calhamaço. Li o quê? História Secreta. História Secreta, novembro de 63. O Iluminado. Eu sou obediente. Porque falar de Presidente Negro, eu acho que uma coisa legal é o único romance adulto do Monteiro Lobato, o rapaz que escreveu Sim, Sítio Pica-Pau Amarelo. Um romance que foi escrito em 1926. Ele foi escrito para ser publicado nos Estados Unidos, porque ele foi cumprir uma missão diplomática lá nos Estados Unidos e ele achou que ele tinha que ficar famoso nos Estados Unidos. Só que aí, no caso, as pessoas não tiveram coragem de Não publicar. tiveram coragem. 6 editoras, 5 disseram assim não de uma maneira catastrófica. Esse livro só teve, acho, uma reedição de 2009. Que é essa aí? Que é essa, pela editora Globo. É um livro bem polêmico, né? Eu não eu acho que a galera queria meio que esquecer que ele escreveu Exatamente, esse livro. esse foi um livro meio, vamos deixar ele no baú. Entendeu? Vamos fingir que ele só escreveu o Sítio do Pica-Pau Vamos Amarelo. fingir. Eu acho importante sim ler esse livro, eu acho que ele é um documento de época, justamente porque ele traz uma questão que pra mim ela é básica em quase tudo que a gente lê, que é qual o limite da ficção, o que a ficção pode falar e o que ela não pode falar, e o que traz, assim, outro problema, que é a questão de representatividade dentro da arte. Esse livro é super misógino, super racista. E não discuti-lo também é prestar um desserviço. Com certeza. Não colocar que um dos autores mais cultuados da nossa literatura escreveu isso também é um problema. Tanto é que eu até brinquei com a Nina, que ela falando assim, mas aí quando eu parei pra pensar, eu falei, Nina, você achou que a tia Anastácia era o quê? Nunca pensei na tia Anastácia, gente. Tia Anastácia Posso era o quê? falar? Gente, a Anastácia era escrava. Era Ou ela era escrava. escrava ou ela era remanescente. Porque eu acho que é importante, sim, não esquecer que esse livro foi feito. E mais ainda, que ele foi publicado. Pra você ficar antenado, o Presidente Negro é a história de um rapaz que sofre um acidente de carro. Ele é resgatado por uma família de um cientista que cria um instrumento que se chama o porviroscópio, que é um negócio que vê o porvir, vê o futuro. Ele fica lá pra ouvir as histórias, o que acontece no futuro, e a filha desse cientista, Miss Jane, ela conta pra ele o que acontece de mais importante no futuro, que ela julga ser o ano de 2228 nos Estados Unidos, numa eleição que tinham 2 candidatos, um futuro presidente branco, homem, e uma mulher feminista, branca também. O eleitorado da época era dividido em As mulheres, os homens e os negros. O líder dos negros ia decidir quem ele ia apoiar e a pessoa que ele apoiaria ia ganhar a eleição. Só que o rapaz decide se candidatar. Isso traz um problema muito grande porque ele é eleito. Quando as mulheres são as candidatas, elas eram, muito consistentes. E daí, quando o negro é eleito, elas migram, tipo assim, temos que voltar para os nossos machos, nos unir aos homens contra os negros. Tem uma hora que tem a segregação nos Estados Unidos e ele vira e fala, acho que a solução brasileira foi a melhor, porque miscigena. E ela fala que não, porque mistura as raças. O branco, ele perde a intelectualidade dele, a razão, e o negro perde a força vital, aquela coisa selvagem que é biológica dele. O Jim Roy, que é o presidente negro, causa um frisson, né? Porque, enfim, um negro foi eleito. Não sei se pode contar o final, não sei se estraga, não sei como é que é. Você achou o final quando ela leu? Eu achei muito doido. Muito revolucionário. Muito gente, esse livro é anterior ao Holocausto, gente. Mas veja bem, é justamente por isso que ela achou revolucionário, tá, gente? Hitler estava de sacanagem. Essa ideia muito antes de se pensar extermínio científico em massa, porque o Holocausto é o grande trauma do mundo ocidental, porque você tem a nossa ciência utilizada no extermínio de um povo. Que é o mesmo caso aqui, a gente não precisa contar de fato, basicamente isso. Mas é basicamente isso. Eu acho que esse livro ele tem que ser lido com isso, com cuidado. Sim, não é um livro pra ler em escola, acho que é um livro pra ler com maturidade. Eu acho que dentro de uma universidade de humanas em geral, ele faz muito sentido porque a maior parte das pessoas
que vão sair daquela universidade, daquele curso, elas vão lecionar. E é muito importante que elas tenham contato com esse tipo de documento, porque ele não tá falando nada que ninguém não tenha falado. Com certeza. Inclusive, quando ele não foi publicado em Nova York, eles escrevem cartas assim, eu não tô entendendo porque ninguém quer me publicar, porque a sociedade que eu tô vendo aqui é essa. E daí ele até fala, eu acho que eu vim muito tarde, acho que eu tinha que ter vindo num momento de maior segregação, sabe? Por isso que eu falo que ele é um documento de época. Porque na realidade a maior parte das pessoas realmente pensava aquilo que ele escreveu. No que tange o movimento feminino, gente, a gente escuta aquelas coisas até hoje. Até hoje, não é bem? Que a imagem que se faz da cientista, da mulher cientista, que ela da não fragilidade da mulher, que ela não é feminina. A gente ainda fala as mesmas coisas que ele tá falando. Com certeza. Aqui no livro, ele fala, uma das coisas que são criadas, primeiro ele fala que os negros se embranquecem, aí fala do desencarapinhador. Eles criam um remédio, sei lá, que deixa os cabelos dos negros como os cabelos dos brancos lisos. De graça o Estado deu pra galera. E todo mundo, em, sei lá, 3 meses tava com o cabelo liso. E através desse desencarapinhador que rola todo o problema da raça negra ser exterminada no livro do Monteiro Lobato. E eu acho que isso é uma coisa de 26 e de 2016, assim. Não tem lugar de fala, óbvio. Nenhum. Mas assim, a gente acompanha, né? Porque a gente se interessa muito e é muito bonito ver a galera curtindo o próprio cabelo, entendeu? Assim, e eu acho que isso é muito maravilhoso. Esse movimento é maravilhoso. E eu li... Curiosamente, eu tava lendo uma entrevista da Thaís Araújo e ela tava falando que existem meninas que se apoiam, tem grupos da internet, porque assim, as meninas alisaram o cabelo e daí pra deixar o cabelo natural, ela disse que o processo é muito muito porque o cabelo não fica bonito, mas que elas se ajudam, tipo assim, vai passar, usa um turbante, a gente vai te ajudar, tira uma foto. E é muito longo o processo, bonito, né? Porque a maior parte delas raspa, enfim, o cabelo já tá todo danificado, né? De anos de processos capilares. A gente vive numa sociedade em que nós somos definidas pela nossa feminilidade. Então, para além do fato de que essas meninas são negras, então já é uma questão, e tem esse fato de que elas vão raspar o cabelo, e mulher de cabelo raspado não é feminino, e isso é muito legal, que são vários movimentos de apoio, todo mundo trocando dica, todo mundo se apoiando, e isso é muito legal. Daí eu acho que, claro que o Monteiro Lobato escreveu 26, mas isso ainda é muito atual. A primeira vez que eu li, eu achei que era uma obra de ficção, não problematizei, achei legal, tá? E daí agora, como eu vim estudar pro vídeo, eu vi assim, ele escreve cartas sobre o livro assustadoras, assim, dizendo que a miscigenação trouxe pessoas deformadas pro Brasil. Ele era adepto de um cara chamado Gustave Le Bon, que era um francês, que acreditava na superioridade racial, aquela coisa toda. E ele era uma coisa bem da década de 30, a ideia da eugenia. Isso. Importante pra mim desse livro, que eu continuo achando relevante, é justamente a gente problematizar esse projeto de nação que a gente teve. O Monteiro Lobato é o Monteiro Lobato, gente. É o sítio do Pica-Pau Amarelo. Era um projeto de construção de uma nação que, se você for parar pra pensar, é a mucama negra ainda servindo as crianças brancas. Não, quem canta a música tema do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Gil. Negro, né? Ninguém problematiza isso. Ex-ministro da Cultura, divo. Em 2010, o Instituto de Advocacia Racial e Ambiental fez um pedido ao Conselho de Educação que não proibisse Monteiro Lobato, que num livro chamado Caçada de Pedrinho, ou em outros livros em que a tia Anastácia era inferiorizada, colocar notinhas explicando que em 1926 a gente tinha tanto tempo da abolição da escravidão, que era um outro tempo, que hoje em dia isso é proibido, enfim, notinhas super tranquilas. Inclusive, um dos argumentos foi que, por exemplo, em situações em que a galera caça onça, já tem uma notinha. Naquela época a onça não era um bicho em extinção, hoje em dia isso é proibido. Enfim, nada demais. E daí o Conselho de Educação, o MEC, topou, e o MEC disse, não, frisson, não, a gente não pode censurar Monteiro Lobato. E daí esse Instituto de Advocacia Racial e Ambiental pediu então a proibição das obras de Monteiro Lobato nas escolas. Foi pro STF, enfim, isso não rolou, pelo menos que eu saiba até hoje. É isso, por que você tem uma notinha pra onça e não tem uma notinha pro racismo? Isso não faz sentido. E assim, nesse livro, coisas... a negra de estimação, ela era macaca, ela tinha que subir em árvore, ela era uma negra pobre. Aí, onde que a tia Anastácia tinha lugar naquela casa? Na cozinha. Ela era a mulher que cuidava das crianças. Era isso, ela era mucama. Ela era mucama. Monteiro Lobato, claro que não, você não vai censurar a literatura, você não vai censurar nada. Nem o livro do Hitler é censurado mais aqui no Brasil. Mas você não vai botar o livro do Hitler na escola, né, gatinho? Tudo dentro de um contexto, ele faz sentido e você consegue problematizar aquilo.
Eles pediram justamente isso. E aí você vê como as pessoas elas estão tão encarraptadas nos privilégios delas e como foram assim, o nosso projeto de nação foi tão bom que elas não conseguem se sentir incomodadas com alguém falando que uma senhora é a negra de estimação de 2 ou 3 crianças, não sei. Não lembro, porque a Emília era boneca, né? Ela fala, mas ela era boneca na vida real. Super recomendo. Esse livro tem na internet de graça, porque eu acho que é domínio público. Mas assim, se não for, é fácil de encontrar nesse... As menções que tem sentido pro Capão Amarelo, sei lá como a menina falou, gente, repara o hoje grande. Hoje grande. Mas é muito velado. Esse livro aqui não, gente. Ele tá falando de eugenia, ele é misógino, ele é bem racista. Claro. Ele coloca bem as cartas na mesa. Lê e conversa com a gente sobre o Monteiro Lobato, tá bom? Comenta com a gente e me dá parabéns! Isso, me dá parabéns. Beijo! Beijo.